amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria. Vamos dar início ao nosso culto online, representando o tratamento espiritual à distância. Nós estamos nesse momento de aprendizado com o distanciamento social, em que os pacientes não estão podendo ir até a casa assistencial, mas as atividades estão acontecendo, a desobsessão está acontecendo com os médiuns, de máscara, luva, tomando todos os cuidados necessários. E então isso significa que o tratamento da desobsessão, por exemplo, já está acontecendo à distância para o paciente, mas presencial para os médiuns. E assim, convidamos a todos para preparar aquele copo d'água ou uma garrafa de água, preferencialmente água natural, para a fluidificação, E assim, nos conectando mentalmente, estaremos reunidos, como se estivéssemos na sede. E de fato, à noite no plano espiritual, nós temos tido a alegria de participar de todas as atividades que acontecem no plano físico, elas também acontecem no plano espiritual. Aliás, o trabalho na casa assistencial, ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças à equipe de trabalhadores do plano espiritual, graças à nossa mentora irmã Sheila e à coordenação da dirigente espiritual Irene Arteaga. Por isso nós iniciamos o culto de hoje agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré. Nessa semana tivemos o Dia das Mães e Maria de Nazaré é a mãe de todos nós, a mãe da humanidade terrestre, a mãe de Jesus. Então, nós registramos aqui a nossa gratidão a todas as mães, a irmã Sheila, que também é uma mãe para todos nós, nos conhece melhor do que nós mesmos. Vamos então para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas, que aliás é continuação do homem de bem, que nós lemos na semana anterior. Os bons espíritas, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecedora àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de uma capacidade notória que não as compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, aqueles saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso ocorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado,
Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda furta-lhes a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los, sem cessar, nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Nós lemos aqui um trecho do capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos. Nós estamos analisando um texto que já previa esse padrão, né, dos novos espíritas, no caso, porque era uma religião recente naquela ocasião, mas já com uma visão do que viria depois. Então, se numa encarnação a gente domina até certo ponto, a gente está sendo preparado para que numa próxima a gente consiga aproveitar melhor todo o aprendizado que nos é ofertado. Essa comparação de você simplesmente ouvir uma nota musical ou de você sentir, né, na fibra da alma o que isso vai afetar, né, na nossa existência, é bem o significado da gente estar mais avançado no aprendizado. Nós temos hoje uma nova etapa. Nós estamos agora aprendendo novas coisas, novos comportamentos. Temos visto muitas mensagens pedindo a Deus que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas será que é isso que Ele quer para nós? Nós temos a impressão que não. Deus, o Criador, Ele quer o melhor para as suas criaturas. Então, por mais que doa nesse momento o isolamento, a solidão, aprender a usar máscaras, luvas, aprender esses novos procedimentos para coisas comuns como ir ao supermercado, né? Tudo mudou, mas isso também traz novas oportunidades. Para isso, nós vamos precisar, além de aprender novas coisas sobre o Espiritismo, sobre o espiritualismo, sobre as leis universais,
nós precisamos também nos adaptar. Os jovens, eles precisam aprender, por exemplo, sobre a linguagem de computação, de código de programação, ainda que não vá trabalhar diretamente com isso, daqui para frente é essencial. Então, às vezes a gente percebe que quando a gente fala em analfabetismo, isso logo toca o nosso orgulho, o nosso ego. Mas a pessoa culta, às vezes, não domina as informações, as leis universais, quanto uma pessoa humilde, que às vezes nem é letrada. Isso é usado nesse texto das instruções dos Espíritos. E, de fato, hoje nós sabemos que existe a alfabetização das letras, mas ela só não basta mais. Hoje nós precisamos da alfabetização espiritual para a gente ter mais, dominar a inteligência emocional, dominar a nossa ira, a cólera e respirar fundo, contar até 10, contar até 1000. Assim a gente estará evitando desavenças, evitando energias negativas que vão voltar para nós mesmos. Então isso é a inteligência emocional, a alfabetização emocional, que muitas obras espíritas têm comentado. E isso envolve, por exemplo, o auto-perdão, a autoanálise do como nós estamos nos comportando, onde estou errando, o que eu posso melhorar hoje se comparado a ontem. Então isso não é de um dia para o outro, né? Nós vemos muitas pessoas adiando uma visita ao centro espírita ou qualquer outro local de auxílio espiritual, qualquer outra religião, porque a pessoa tem vícios, defeitos, mas isso todos nós temos. Então, a gente não pode achar que primeiro precisa se libertar de um vício para depois procurar esse convívio, né, com o trabalho espiritual. E agora, nós, na ausência da presença física, ainda temos que procurar, e há com abundância, as palestras no YouTube, né, e tantas outras fontes de informação, os livros. O livro físico é maravilhoso e é a melhor forma, mas nós temos também arquivos digitais, muitos já em domínio público. Então depende apenas de nós mesmos, né, buscarmos esse melhoramento para nós sermos os bons espíritas. Como foi falado aqui na semana anterior, o homem de bem, né, as virtudes do ser humano, que devem ser trabalhadas dia a dia, né? A cada encarnação nós vamos crescendo um pouquinho. E agora, nos bons espíritas, esse compromisso com a própria evolução. Nós estamos impedidos de nos reunir nas terças-feiras à noite e também no sábado à tarde, mas podemos à noite no plano espiritual nos reunir, mas para isso nós temos que estar na mesma sintonia. Nós temos que procurar essa leitura na hora de dormir, principalmente, alguns minutos, que seja 10, 20 minutos de leitura. Isso já nos trará para uma frequência vibracional adequada para que o nosso anjo guardião, os espíritos amigos, possam nos levar para as caravanas de trabalho no plano espiritual. Então não podemos nos deixar levar pela ilusão de que estamos sós, de que estamos numa situação muito complicada e sem solução, porque Jesus está no comando, os mentores de luz estão nos observando, inclusive. Nós temos que ter a sensibilidade, né, o respeito pelos que estão sofrendo, seja por morte de um ente querido, não só por Covid-19, mas por todas as formas de desencarne que já acontecem, né? E temos que estar sensíveis às oportunidades de praticarmos a caridade. Nós estamos sendo observados
essa é a separação do joio e do trigo que Jesus já falava há 2000 anos. Nós temos que assumir o compromisso individual para que a gente possa criar a nossa própria luz, né? As horas luz, as horas de trabalho no bem vão nos capacitando, vão criando uma identidade magnética, uma identidade energética que fica gravada na nossa aura. E assim que nós vemos essa separação de quem está ativando essa luz, quem ainda está com ela tímida ou até mesmo apagada. Se ela estiver apagada, nós estaremos à mercê de ataques espirituais. Se ela já estiver acesa, ela vai nos levar para uma vibração superior, onde os inimigos do Cristo não poderão mais influenciar. Então nós estamos nesse momento crucial desse saneamento energético no planeta. Os espíritos têm essa oportunidade de se melhorar, né? Muitos pediram essa oportunidade da reencarnação e ela está aí para cada um abraçar a oportunidade e procurar ser o homem de bem, procurar ser o ser humano envolvido com o trabalho do Cristo, né? A gente sempre tem que lembrar que ele disse que quando nós auxiliarmos um desses pequeninos, é a ele mesmo que nós estaremos auxiliando. Isso já basta, porque nós amamos Jesus, mas nós praticamos o que ele nos ensinou. Aí está a prova a ser realizada nesse momento crucial da transição planetária. A nossa mentora irmã Sheila acompanha cada caso muito de perto. Ela sabe do que nós estamos passando, do que nós precisamos, mas nós temos que fazer a nossa parte para que ela possa interceder em favor. Quando a gente pratica uma boa ação, isso nos habilita a receber uma intervenção, uma intercessão divina. Então vamos agora receber essa fluidificação da água com uma oração. Pelas almas sofredoras que pedem prece. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que reclamam nossas preces e principalmente sobre a alma de bons espíritos, cuja única opção é o bem, intercedei comigo em favor de seu auxílio. Fazei brilhar diante de seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os ilumine sobre as imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de depurarem-se, para apressar seu aperfeiçoamento. Fazei-lhes compreender que, através de seus esforços, pode abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, dê-lhes força de perseverar com suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes amenizar seus sofrimentos, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem e que desejam sua felicidade. Que assim seja. Atualmente, nós estamos aprendendo, né, a nos comunicar, a nos relacionar utilizando os recursos digitais. E as crianças, essa nova geração que veio para mudar o planeta com tantas inovações, elas estão também, né, em isolamento, a maioria está sem escolas, sem aulas presenciais. E nós temos que ter muito amor, muita compaixão pelas nossas crianças, né? Muita paciência e desenvolver atividades para que eles permaneçam ativos, né? Fisicamente, mentalmente. E nós sabemos que hoje em dia o game, né? O videogame, ele pega grande parte. Se a gente deixar, as crianças e os jovens vão ficar o tempo todo com a mente fixa naquele padrão de games. Existem games muito interessantes, educativos, mas também tem alguns games que levam o padrão vibratório para um teor de guerra, por exemplo. Então nós temos que ter cuidado, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens e propor atividades, não vamos proibi-los
de ter esse entretenimento, ainda mais no momento de isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, temos que propor alguns momentos de diálogo, né? Amor e diálogo. Isso que vai trazê-los também para o compromisso que eles já assumiram e que eles já estão aptos para realizar nessa encarnação. Então vamos fazer uma oração que é muito simples, que é a oração por uma criança que acaba de nascer, mas que serve para nós nos lembrarmos de todas as crianças que nós tutelamos. Meu Deus, vós me confiastes a sorte de um de vossos espíritos. Fazei, Senhor, com que eu seja digno da tarefa que me foi imposta. Concedei-me a vossa proteção. Aclarai a minha inteligência, a fim de que eu possa discernir cedo as tendências daquele que devo preparar para entrar na vossa paz. Então, nessa semana em que nós comemoramos o Dia das Mães, né? E reverenciamos a todas as mães e pedimos também por essas crianças maravilhosas que estão reencarnando, principalmente do ano 2000 para cá, já são jovens, né, de 20 anos, e estão aí prontos para fazer a diferença com a solidariedade, com a caridade, com a fraternidade, também com novas descobertas científicas, inovações culturais e artísticas. Então, vamos confiar nessa nova geração e dar todo o suporte para que eles realmente consigam realizar tudo que está programado nessa nova encarnação. Agora, nós vamos para a etapa final. Tivemos a fluidificação da água, agora vamos para a Câmara de Passes. Convido a todos para mentalizar aquela sala com a luz azul e a equipe de trabalhadores da Casa Assistencial Jesus e Maria, em nome da mentora irmã Sheila e da nossa dirigente Irene Arteaga, está impondo as mãos, trazendo a energia do fluido cósmico universal para equilibrar os chakras, os centros energéticos. E isso vai influenciar no corpo físico, no corpo espiritual, no corpo mental e emocional. Tenhamos a certeza de que estamos amparados pela nossa mentora irmã Sheila, em nome de Jesus. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares, encarnados e desencarnados. Vibremos pela transição planetária pacífica e por nós mesmos, graças a Deus. Chegamos agora, no final do nosso culto online e nós aproveitamos para dizer que alguns médiuns estão se alternando com as atividades da confecção da sopa fraterna no sábado, a distribuição de cestas básicas, mas todos podem participar da campanha do quilo à distância, a campanha do quilo realizada entre amigos, vizinhos e familiares, para que assim a gente possa angariar alimentos para a composição das cestas básicas que são distribuídas e também dar oportunidade para as pessoas que a gente ama realizarem essas ações de caridade. Nós temos visto
tantas ações solidárias acontecendo, né? Principalmente nesses momentos difíceis pela que a humanidade está passando, para o seu próprio bem, para a sua própria evolução. Então nós temos que fazer parte disso, porque tudo fica gravado na luz. As boas ações que nós realizarmos serão projetadas no plano espiritual, em telões digitais. A mídia, né, no plano espiritual, nas colônias espirituais, ela está focada nas boas ações, ela não fica repetindo notícias ruins como aqui no plano terrestre. Então, tudo fica gravado e é maravilhoso quando os nossos parentes do plano espiritual veem a nossa presença se envolvendo nessas campanhas. Isso tudo é transmitido no plano espiritual. Isso nos tem sido relatado e demonstra como tudo tem um significado, tudo tem uma importância e tudo fica realmente gravado na eternidade, na luz. Nesta semana, por exemplo, nós estamos angariando principalmente feijão e macarrão, que são itens que vão complementar as cestas que já estão sendo preparadas para a distribuição nesse mês de maio, levando alegria e um alimento físico e também espiritual para os nossos irmãos das famílias que são cadastradas para receber este alimento, junto com a sopa fraterna, que é distribuída todo sábado à tarde. Então, vamos permanecer unidos, ainda que à distância, para que durante a noite nós possamos também nos encontrar com a orientação da nossa mentora Sheila. Então, só para reforçar, na hora de dormir, vamos fazer a oração na hora de dormir, que tem no Evangelho, né? Ela é muito simples, são apenas 3 linhas, rapidamente a gente até decora. E junto com essa prece da hora de dormir, nós pedimos à mentora irmã Sheila, ao nosso anjo guardião, que nós possamos nos juntar à caravana, né, dos trabalhadores, para nós sermos úteis nas fileiras de trabalho do plano espiritual, nesse trabalho incrível que está acontecendo, invisível aos nossos olhos, mas está acontecendo, de saneamento do umbral. O que nós lemos, né, em Nosso Lar, são obras de 1940, o umbral já está muito diferente, não é mais como aquele que a gente leu há quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, que foi relatado por André Luiz e tantas outras obras. Mas ainda há muito a ser feito, nada muda da noite para o dia, e essa transição planetária está em curso, mas não vai acabar em um dia, uma semana, em um ano. Ela ainda precisa de muito trabalho e nós somos convidados para participar desse grande mutirão. Então, nós agradecemos a Jesus pelo seu amor incondicional, pela sua proteção, pela sua tutela, pelos seus ensinamentos. Agradecemos a mentora irmã Sheila, a dirigente Irene Arteaga, que prepara, junto com os mentores, Dr. Paulo, irmã Sheila e tantos outros, a programação de atividades que acontecem no plano físico e no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe. Te encontrando, ser feliz, isso eu sei.